Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje para falar um pouquinho de como foi esse 11º dia de Copa do Mundo, que tivemos alguns jogos interessantes, começando pelo jogo da Espanha, o massacre espanhol em cima da Arábia Saudita, seguido do empate entre Bélgica e Irã, um jogo não muito grande coisa, depois o empate interessante entre Uruguai e Cabo Verde, muito pelo contexto e não pelo jogo em si, e para fechar, a vitória do Egito por 3-1 contra a Nova Zelândia, a primeira vitória do Egito em Copas. Então vamos falar primeiro sobre o jogo que começou o nosso dia entre Espanha e Arábia Saudita. Bom, começando então para falar um pouquinho desse massacre, né, espanhol, na verdade, a Arábia Saudita não fez muita coisa no jogo. Foi um massacre de ponta a ponta. Uma Espanha que voltou para essa partida, né, depois de ter empatado a primeira rodada contra Cabo Verde, num resultado bem ruim para a Espanha, com uma certa pressão, porque ela tinha que ganhar da Arábia Saudita, isso era obrigatório, e ainda mais ela tinha que ter uma performance boa, tinha que mostrar que realmente é uma seleção poderosa e que veio para essa competição para ganhar. Porque a Espanha entrou na Copa do Mundo como uma das duas, talvez maiores candidatas ao título junto com a França. E a primeira apresentação foi pífia, foi um negócio patético. Então, dessa vez, a Espanha veio e eu acho que também com muito mais concentração e menosprezando muito menos o adversário. Eu acho que isso rolou um pouco contra Cabo Verde, né? E manteve a ideia de jogo. Em vez de mudar completamente, não. A Espanha manteve a ideia de jogo, de controle, posse de bola, muito passe, muita triangulação para girar a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, para achar algum espaço. É um jogo típico espanhol já há muito tempo. E com isso, ela foi capaz de furar a defesa da Arábia Saudita por causa especificamente de uma pessoa, né? A diferença que o Lamine Yamal faz no time da Espanha é muito grande, muito grande. E aí, óbvio, ele é um cara cracaço, né? Tem uma habilidade absolutamente diferenciada, é um garoto com um dom absurdo, né? Mas não é só isso, né? Ele muda completamente a dinâmica do jogo. Por quê? Pelo lado dele, ele é um cara muito mais proativo nas jogadas individuais. O Lamine Yamal busca drible, ele busca jogada de linha de fundo, ele busca passe e recebe. Ele é um cara muito vertical. Ele gosta de finalizar jogadas, chutando pro gol de fora da área, partindo para cima do zagueiro. E isso é uma característica que o time espanhol não tem. Tem muitos jogadores, tem o Pedri, tem o Gavi, tem o Oyarzabal, que é o atacante, né, o centroavante, tem o Ferran Torres, tem vários jogadores que não tem muito essa capacidade de criar jogadas sozinho, né? O Pedro e o Gavi, por exemplo, são grandes craques, só que eles são craques de passe de bola e de controle, e não de criar uma jogada do nada. Eles podem achar um passe muito diferente, é verdade. Mas é isso, são passes. E aí o time adversário, ele se planeja para o quê? Bloquear esse estilo de jogo. E aí, dessa forma, a Espanha ela fica muito inerte durante a partida. O Lamine Yamal, assim como o Nico Williams, mas o Nico Williams ainda não está muito apto a jogar, né? Então acaba sendo só o Lamine Yamal, ele diferencia o futebol da Espanha. A Arábia Saudita ela teve que se defender contra um estilo de jogo, só que também contra o Lamine Yamal. E aí, obviamente, como o cara é muito craque, isso também faz com que a defesa adversária ela acabe ficando um pouco pensa, né, para um lado, porque normalmente tem que ter dobra, tem que ter reforço, tem que ter um outro cara sempre de canto de olho no Lamine Yamal. E isso faz com que ele erre. Com que ele erre a marcação, com que ele erre cobertura. Então, por exemplo, o gol que o próprio Yamal fez é uma jogada de cruzamento que o zagueiro que tá dentro da área, ele até sinaliza. É até interessante ver esse lance. Eu não posso mostrar porque senão toma strike, né? Mas ele sinaliza pro lateral, eu acho, não sei quem era, mas que tava atrás dele, para acompanhar o Yamal para fechar na segunda trave. E o zagueiro fecha o meio da área. Só que o cara que tinha que acompanhar o Yamal não acompanha. E ele fica completamente sozinho no segundo pau. É uma falha de marcação porque tem um jogador fazendo algo diferente. Que talvez a outra pessoa no lugar não fosse fazer. E isso faz toda a diferença para uma seleção que tem pouca proatividade. Né? Então, o Brasil, por exemplo, muitas vezes nesse ciclo, tinha nessa figura o Vinícius Júnior. Era um time muito pouco proativo, que gira a bola e não faz nada, e o Vinícius é a única válvula de escape do drible, da finalização. Até hoje é um pouco, mas tá melhor. A Espanha sofre do mesmo mal, mas tem um cracaço que resolve o jogo. Dito isso, venceu de 4-0, né? Teve gol do Oyarzabal, teve gol do Lamine Yamal. Teve assim, a Arábia Saudita se perdeu muito rápido, né? Porque toma um gol muito cedo. Eu não lembro aqui direito, mas sei lá, foi aos 8 minutos. E logo depois toma mais um. E aí o jogo já acabou. Que a Arábia Saudita já entrou só pra se defender, aí em 15 minutos já tá perdendo de 2-0, já fica naquela pegada do, pô, não funcionou a defesa, já era, vamos pra próxima. Então, não teve muito jogo e a Espanha finalmente conseguiu seus 3 pontos e agora está bem mais tranquila,
para conseguir seguir na competição. Mas, temos que levar em consideração que a Espanha tem 4 pontos e não jogou contra o Uruguai. O Uruguai, que como a gente vai falar mais pra frente, vai entrar extremamente pressionado, mas muita coisa mesmo, para jogar contra a Espanha. Porque o Uruguai vai ter que jogar para ganhar, vencer ou morrer. E aí a Espanha vai ter que dar um a mais, principalmente na parte física, que certamente o Uruguai vai entregar. Mas certamente também tranquilizou bastante pro lado espanhol. E para a Arábia Saudita, cara, um jogo bem abaixo, né? Não se espera tanto assim da Arábia Saudita, para ser sincero, né? Tipo assim, poxa, é uma seleção frágil e tudo mais, só que tem um planejamento já de algum tempo de melhorar a seleção, de melhorar o futebol local, vai ser sede da Copa do Mundo sem ser a próxima a outra, foi abaixo. Eu acho que a Arábia Saudita pode mostrar mais. Tem o último jogo contra Cabo Verde, que vai ser um jogo duríssimo e tá viva na Copa ainda, porque se ganhar de Cabo Verde vai a 4 pontos. E é possível passar com 4 pontos, né? História dos melhores terceiros e tudo mais. Mas também vai ser um outro jogo de vida ou morte. Esse grupo na terceira rodada vai ser quentíssimo, porque são 2 jogos que decidem a vida dos 4 times envolvidos. Mas um pouco abaixo realmente a Arábia Saudita. Para seguir nos jogos do dia, a gente teve Irã e Bélgica, né? Que eu acho que foi um jogo, um futebol talvez um pouco abaixo no nível técnico, digamos assim, mas foi interessante, né? No empenho de todo mundo. Foi um bom início de jogo, com a Bélgica propondo desde o minuto zero, né? A ideia da Bélgica era controlar o jogo, era ter a posse, era ter o controle das ações. Só que, de novo, não é um time, como eu disse na primeira rodada, que está acostumado a jogar dessa forma. É um time que joga na transição, principalmente com o Doku. E isso não rolou, né? Porque ela tinha que ter controle do jogo, porque o Irã entrou para se defender apenas. E dessa vez o Lukaku começou como centroavante desde o início. O Irã só se defendia, tentava anular o Lukaku, o De Bruyne da melhor forma e tentava a espetada, né, na transição, o contra-ataque, aquela estocada de forma muito vertical para tentar chegar ao gol com o mínimo possível de passes. Essa é um pouco a ideia do Irã, né? Teve um gol anulado numa jogada, pô, muito inteligente, numa batida de falta ensaiada, que o Taremi conseguiu receber a bola entre as linhas, sai na cara do gol e finaliza, só que acabou que estava impedido realmente por pouco, mas tem que dar esse mérito, porque foi uma jogada bem legal. E eu acho que um outro ponto que tem que ser dito também, assim, de observação, né, é que o Lukaku tá muito fora de ritmo, cara. Tipo assim, isso prejudica bastante a Bélgica, porque ele é um homem-gol, ele é um cara muito bom, né, tecnicamente falando, a carreira inteira, só que ele tá muito fora de ritmo, ele tá muito pesado. Quando você observa o Lukaku se movimentando, parece que ele tá no 0.5, sabe? Os jogadores estão no 1.0, ele tá no 0.5. Ele tem dificuldade de se posicionar, de conseguir se movimentar entre a zaga, de abrir espaço, de ganhar terreno. Realmente não tá na melhor fase e isso acaba pesando o ataque, literalmente, da Bélgica. Porque depende dele, a dinâmica do ataque belga depende do Lukaku para funcionar da melhor forma e ele não está no seu melhor momento. Nem ele, né, que tá de freio de mão puxado, nem o De Bruyne, né, que também é uma peça central desse time. Não é que ele jogou mal, só que ele também não é nem perto do De Bruyne que já foi. Então o time da Bélgica ele fica arame liso, né? A gente viu isso na primeira rodada, viu isso de novo na segunda rodada. Então assim, agora vai pegar a Nova Zelândia, né? Que é outro, pô, jogo morto. Tipo assim, a Bélgica tinha que massacrar a Nova Zelândia. E eu não acho que isso vai acontecer. Então, é um recado bem duvidoso. Eu não acho que a Bélgica vai longe nessa Copa, né? Ela depende muito do Munier e do Salemakias pela direita, que também fica meio tenso para a direita, né? Porque os dois gostam de atacar bastante. E o Irã soube anular os dois no jogo, né? Basicamente nenhum dos dois jogaram. E aí tudo se acumulou pelo lado esquerdo, no Trossard tentando fazer alguma coisa, e aí dessa forma o time ficou ainda mais inerte do que normalmente já é. E a defesa do Irã, tem que ser dito também, fez um grandíssimo jogo, né? É uma coisa que o Irã se destaca. A defesa aplicada muito tática e fisicamente, sempre no lugar certo, sempre dando combate, sempre apertando na marcação. Isso tem que ser dito, o empenho do Irã para conseguir não só o empate da primeira rodada, como esse também. E assim, o Irã, ele é um time muito defensivo, né? E ele depende exclusivamente quase do Taremi, que é o atacante, o grande craque desse time hoje, né, que tá em campo, para conseguir criar uma jogada diferente, né? É um time limitado tecnicamente, e ainda mais pelo contexto todo, né, enfim, de preparação bem atribulada e parte mental também, provavelmente não muito 100%. O time ainda fica um pouco mais complicado, né? E se o Taremi não faz um grande jogo, o Irã não consegue atacar direito, não tem muito o que mostrar ofensivamente.
a gente acabou vindo isso de novo, né? A gente viu isso mais uma vez contra a Bélgica. Porque no segundo tempo, ali por volta dos 60, 60 e poucos minutos, teve um lance completamente bizonho do Ndoye, da Bélgica, né, do zagueiro, que ele domina a bola no campo de defesa como último homem, né? E ele vai recuar, eu acho que imaginando que o Courtois ia tá bem avançado. Ele tenta dar aquele recuo pro goleiro para abrir o jogo. Só que além de o Courtois não estar ali, ele dá um passe fraquíssimo, errado, ele estou o chão, né? E aí o jogador iraniano pega a bola e sai na cara do gol, né? Vai partir ali de frente pro goleiro. O Ndoye faz a falta e acaba sendo expulso. Então ele por volta dos 60, 60 e pouco, a Bélgica ainda jogou com um a menos. E mesmo assim o Irã não conseguiu agredir tanto assim a Bélgica como deveria. Foi uma meia hora de tentativa de pressão. Só que muito mais, na verdade, deixou o jogo tranquilo para o Irã segurar um empate. Essa foi a minha sensação. O Irã falou, nossa, agora tá de boa, a gente vai conseguir ter a bola para garantir esse empate. E a Bélgica, enfim, não conseguiu também criar muita coisa a mais. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é da arbitragem do senhor Dario Herrera, né? Do argentino Dario Herrera, que, meu amigo do céu, assim, eu entendo que nessa Copa do Mundo tá se permitindo muito contato físico. Compreendo, realmente, é a baliza, né? Pode contato físico, não estamos dando qualquer coisa. Mas, meu Deus, tiveram N faltas no jogo que ele simplesmente ignorou solenemente, inclusive um pisão bizarro na batata da perna, né, que sofreu o jogador belga, se eu não me engano. E, cara, ele não deu nada. Ele não deu nem cartão amarelo. Ficou marcado, assim, uns arranhões gigantes na perna do cara e ele folda-se. E o VAR também folda-se. Achei meio duvidosa a arbitragem, mas dito isso, é o padrão Copa pelo visto. E dito isso, a gente finaliza esse 0 a 0 entre Irã e Bélgica e vai para Uruguai e Cabo Verde, onde a gente teve outro empate. E aqui, cara, foi assim. Primeiro foi um 2 a 2, né? O Cabo Verde sai vencendo, o Uruguai empata, vira o jogo e aí depois Cabo Verde empata novamente, o Uruguai não tem força pra buscar o resultado. E cara, eu faço anotações, né? Quando eu tô vendo jogos pra gravar o vídeo, eu faço anotações de pontos, de curiosidades que eu queira dizer, dos pontos principais do jogo pra eu poder explorar. E aí nesse jogo, cara, eu juro pra você, a única anotação que eu fiz foi: temos que falar sobre o Uruguai. Porque, assim, sendo sincero, não tem muito o que falar sobre o jogo em si. Ah, tá porque, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu acho que é além disso. No caso do Uruguai, eu não entendo o que tá acontecendo com essa seleção, cara. Porque não é tão ruim no papel. Você tem jogadores interessantes nessa seleção uruguaia. Você tem jogadores de nível internacional, jogadores capazes, que nos seus clubes fazem coisas, no mínimo, decentes. Então você tem, por exemplo, Varela no Flamengo, um bom lateral direito. Né? Você tem o Ugarte, bom volante, o Valverde, exímio meio de campo, Darwin Nunes, bom atacante, o Max Araújo é bom atacante, o Canóbio no Fluminense é um bom ponta, é limitado, mas é bom, o Betancur, cara, não é um time tão abaixo assim. Não era pra passar a vergonha que está passando. E em campo, cara, parece um catado. Eu não sei se o Bielsa, porra, tá fazendo uma quantidade de merda inacreditável e não tá conseguindo potencializar esse time do Uruguai, mas parece, cara, um time perdido taticamente. Na primeira partida contra a Arábia Saudita, já foi uma apresentação muito abaixo. E contra Cabo Verde, em diversos momentos eu senti Cabo Verde jogando melhor, porque o Uruguai se expunha de uma forma, atacava com todo mundo, no modo meio bumba meu boi, e aí o Cabo Verde tinha o contra-ataque de 5 em 5 minutos, o Cabo Verde tinha contra-ataque no mano a mano, de 3 contra 3, 2 contra 2, e porra, é um time limitado. Então, muitas vezes, acabou perdendo o contra-ataque, não conseguia finalizar jogadas e tudo mais. Mas, cara, ele é impressionante. Se fosse um time com o mínimo de qualidade ali, o Uruguai tinha sido sacolado. Porque, taticamente, nessa Copa, as melhores seleções são as que você consegue perceber um padrão ali. É um time que tá consciente do que tá fazendo. Ele ataca de uma forma, mesmo que não dê certo. Ele tem um jeito de jogar e um jeito de se defender. Cara, o Uruguai, ele joga de qualquer forma. A impressão que mais me passou vendo os dois jogos do Uruguai, né? Mas esse principalmente. Cara, de que eu tava vendo um jogo do Brasileirão. Sabe quando você tá vendo um jogo do seu time? Seja lá em qual for da Série A. Vamos pegar qualquer exemplo. Sei lá, um Atlético Mineiro e Grêmio. Porra, dois times bons. Na teoria deveriam ser competentes. No fundo, é uma grande numa pelada. Que o jogo vira um grande bumba meu boi. Clássico, isso acontece muito. Sei lá, Fla-Flu, por exemplo, né? Eu sou o Flamengo. Vou dar um exemplo do Flamengo. Cara, o jogo começa
com uma ideia. Cara, depois de meia hora, já tá atacando totalmente moda caralho, já tem ponta direita na esquerda, o zagueiro pisa na área, e aí tem contra-ataque fulminante no 1 contra 2, sabe esse tipo de situação? Isso você vê muito em campeonato nacional. Mesmo fora do Brasil, né? Em campeonatos, a Bundesliga, La Liga, porque é um outro contexto. Normalmente em Copa, você não tem essa falta de aplicação tática tão severa. E, cara, no Uruguai a sensação é de que a galera já tá pelo caralho, tá ligado? Já não tá nem aí. E agora o time se colocou numa situação gravíssima. Porque empatar com a Arábia Saudita e com Cabo Verde, o que já é absolutamente vergonhoso, agora, cara, eles estão expostos para jogar contra a Espanha, tendo que vencer para se classificar. Porque se eles empatarem, né, eu acredito que eles vão acabar ficando em terceiro do grupo com 3 pontos. Se eles ficarem em terceiro com 3 pontos, a chance de passar para a próxima fase é muito, muito baixa. Então o Uruguai tem que jogar para ganhar de uma candidata a ser campeã da Copa, sendo que não consegue jogar direito nem contra Cabo Verde e Arábia Saudita. Eu tenho muito pouca esperança de que consiga reverter essa situação contra a Espanha, mas é, é muito estranho, cara. Assim, de maneira geral, as seleções sul-americanas estão fazendo umas apresentações meio duvidosas, né? O Brasil, eu acho que querendo ou não, tá tranquilo. Fez um jogo bom contra o Haiti e um jogo difícil contra Marrocos, mas Marrocos é uma seleção poderosa, né? A Argentina fez um grande primeiro jogo, eu acho que vai também ir mais tranquila, mas o Equador, cara, perdeu para a Costa do Marfim, empatou com o Curaçao, um negócio tenebroso. O Uruguai empata com a Arábia Saudita, empata com agora Cabo Verde, negócio tenebroso. A Colômbia ganhou o jogo dela, mas não jogou bem. A Colômbia teve um jogo que demorou a engrenar, mas a partir de um certo momento valeu, mas não me convenceu. Então, assim, o Paraguai é outro, né? O Paraguai foi humilhado pelos Estados Unidos, aí ganhou, né? Enfim, o jogo com 1 a 0, mas na cena, modo Libertadores da América. Tipo assim, a América do Sul tá fácil não. Não tá fácil não. Esperava mais, esperava mais. Mas acontece. Copa do Mundo tem dessas coisas e o Uruguai agora tá numa situação caótica, uma situação bem caótica e eu acho que não vai dar certo não. Acho que o Uruguai vai acabar caindo na fase de grupos esse ano, que é uma miséria para uma seleção campeã do mundo, né? E aí, para fechar, a gente tem o jogo entre Nova Zelândia e Egito, que o Egito venceu por 3 a 1 e muito merecido. Depois de um primeiro tempo disputado entre as duas equipes, né, e que a Nova Zelândia faz um gol de cabeça, característico da Nova Zelândia fazer gol de cabeça, todo mundo uns pirulitão lá, né, e acaba vencendo o primeiro tempo por 1 a 0. O Egito volta no segundo tempo e amassa a Nova Zelândia de ponta a ponta. O Egito pressionou e pressionou muita coisa para conseguir o resultado positivo. A Nova Zelândia não conseguiu reagir, aí o Egito faz 3 gols e consegue a virada. E assim, fica numa situação muito boa agora, né? Com 4 pontos, líder do grupo, que tem Irã com 2, Bélgica com 2, Nova Zelândia com 1, e vai jogar a última rodada contra o Irã, jogando pelo empate, né? Se o Egito empatar, ele tá tranquilo e passa de fase. Então, uma situação muito confortável pro Egito agora. E assim, eu acho que acima de tudo, esse jogo, né, que também não tem muito o que falar, porque a Nova Zelândia, porra, não tem muito o que dizer, né? É um time que é aguerrido, tá tentando, e eu acho que tá até melhor. A Nova Zelândia vem melhorando, né? Com o tempo vem melhorando, mas ainda assim é bem abaixo, né? O Egito, cara, acima de tudo, o que eu achei muito maneiro foi a comemoração no final da partida, né? Cara, valia muito pra eles, porque eu nem lembrava disso, né? Mas porque parece que o Egito tá nas Copas toda hora, mas não tá, né? O Egito jogou uma Copa lá nos anos 30, aí depois ele jogou em 90, jogou agora na Rússia, em 2018, e agora na Copa do Mundo de 2026. É a quarta participação só do Egito, que é um país que, pô, respira futebol. É impressionante que o Egito só tenha 4 Copas, na minha opinião. Eu achei que ele tinha participado bem mais, na verdade. Porque eles são, assim, fanáticos por futebol, né? Tem, porra, times lá que tem torcidas imensas, o cara da 4. Não são tão bons assim, de fato, mas tem muita essa paixão pelo futebol. E, cara, deu pra ver a emoção de todos eles quando apita o árbitro, eles vencem, porque o Egito nunca tinha vencido um jogo de Copa do Mundo. Foi a primeira vez na história deles. E aí, pô, ver o técnico, que é um jogador muito antigo, muito importante pro desenvolvimento do futebol, né, egípcio, correr o gramado com a bandeira do Egito. Tipo assim, cara, um negócio surreal. Parecia que os caras tinham sido, pô, medalha de ouro olímpico. Sabe um negócio nesse nível? Os jogadores ficaram em campo, choraram, porra, bateram palma pra torcida, ficaram um mó tempão comemorando, como se tivessem se classificado ou ganhado um campeonato. Eles ganharam um jogo, cara. Mas eu acho que esse é o espírito de Copa do Mundo, né? O que a gente viu, por exemplo, com Cabo Verde, que empatou com o Uruguai, comemorou como se tivesse sido campeão.
E, pô, essa comemoração do Egito, acho que esse é um dos aspectos mais legais da Copa. Óbvio, tem os grandes jogos, as grandes estrelas e o grande futebol apresentado, né? E o seu time jogando, a sua seleção, óbvio, tem tudo isso. Só que essas pequenas histórias de como às vezes o que é pouco, né, entre aspas, vale muito para a pessoa certa ou para o país certo, são uma das coisas mais legais que a gente vê. Curaçao, que conseguiu fazer seu primeiro gol, empatar o jogo, e os reis da Holanda, né, que Curaçao é território da Holanda, foram no vestiário e cumprimentaram os jogadores e fizeram a festa. E agora com Cabo Verde. E também com o Egito ganhando sua primeira partida. Essas são as histórias mais maneiras da Copa. E esse é o espírito da Copa do Mundo. E a gente ainda certamente vai ver isso mais, porque ainda tem histórias a serem contadas nessa segunda rodada, na terceira e potencialmente em vários matas-matas aí, porque tem times médios, de não muita, né, proficiência no futebol histórico, que estão vindo forte, olho no Japão, que podem fazer uma campanha diferente, podem fazer. E isso eu acho fantástico. Isso eu acho fantástico, que é o principal desse jogo, para ser sincero. O jogo em si valeu. O que é legal é o espírito, é a emoção, são essas pequenas histórias que a Copa também traz pra gente, além de análise tática de futebol. E com isso, tá encerrada a análise do nosso 11º dia da Copa, que foi um dia muito legal. E amanhã temos mais grandes jogos, né? Amanhã tem França, de novo, contra o Iraque, né? Vai ser um massacre. Tem Noruega e Senegal, um jogaço de bola. Argentina e Áustria, que pode ser um bom jogo também. E Jordânia e Argélia, meia-noite. Só pra quem é muito fã mesmo de bola, porque, sendo sincero, vai ser um jogo horroroso. Mas, às vezes é um jogo maneiro, né? Aí a questão das histórias. Vai que a Jordânia ganha. Primeira vitória da Jordânia. Pô, maneiro pra caramba. Enfim, ficamos de olho amanhã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltamos amanhã. Um forte abraço e até a próxima.